E a gente tem, então, o campo magnético em torno de um ímã. Rafaela pergunta, Abud, então essa característica de atrair ou repelir de um ímã é proveniente das forças de atração e repulsão entre todos os elétrons e prótons de um material? Não é. É proveniente do movimento dos elétrons em torno do núcleo. Vamos assim, é tipo do micro para o macro. Cada elétronzinho se movimentando em torno do núcleo gera um pouquinho de fenômeno magnético, que é o ímã elementar. Os átomos próximos, eles se influenciam, tá? E aí eu vou gerar um domínio magnético naquela região ali do ferro. Se os domínios magnéticos estiverem todos alinhados, você vai fazer daquele pedaço de ferro um ímã. Cartão de crédito também. Sim, Vinícius. Sabe uma coisa que eu sempre tive problemas? Quando a gente viaja com escola, por exemplo, eu viajo sempre com o Integral, com as outras escolas, eu adoro viajar. Os alunos chegam no hotel e pegam aquele cartãozinho de abrir a porta do hotel, né? O cara vai, codifica o cartão, é uma codificação magnética, e o aluno coloca aquilo junto do celular, no bolso. Só que o celular se comunica através de ondas eletromagnéticas. Estão entendendo o problema? As ondas eletromagnéticas que chegam e que saem do celular bagunçam os domínios magnéticos naquela tarjetinha que o recepcionista do hotel, acabou de codificar. Aí o aluno vai, tenta entrar no quarto, a chave está descodificada. Sempre, a gente tem 10, 15 alunos que ficam trancados de fora do quarto. Quem nunca, né? Olha lá o Daniel fala, já passou por isso também. Então a chave do hotel não pode ficar no mesmo bolso do celular, porque senão você vai ficar de fora do quarto, vai ter que descer até a recepção para recodificar a chave. Tá bom? O campo magnético de um ímã, né, aquela entidade que existe em volta do ímã, ele tem uma diferença básica com relação ao campo magnético, ao campo elétrico em torno de uma carga. Vocês podem ver que as linhas de campo, elas são fechadas, tá vendo? Essa linha de campo aqui, ela sai do polo norte e entra no polo sul, quando está de fora do ímã. Quando está de dentro do ímã, ela faz assim, ó, elas são todas fechadas. Então elas não são inertes, né? Então ela faz assim, ó, norte para o sul, dentro do ímã é do sul para o norte. Norte para o sul, é aqui dentro do ímã, ela faz isso aqui, ó, tá? Então elas são todas fechadinhas. As linhas de campo são fechadas. Ah, mas essa aqui, ó, essa aqui não tá aqui, é porque não cabia na figura. Mas se você continuar ela vai existir aqui também, ó. E dentro do ímã, ela vai também passar aqui, ó. Peraí, onde é que eu pulei uma? Tá aqui. Então, as linhas de campo magnético, elas são sempre fechadas. Sempre fechadas. E elas têm sempre um sentido, elas não são inertes. Elas estão sempre se movimentando. Então, você imagina que essas linhas aqui, elas estão sempre fazendo voltinha assim, tá? Ó. Elas não são paradas. Elas saem do norte do ímã e entram no sul. É uma diferença clássica ali, porque a linha de campo elétrico, ó, vou abrir um parêntese aqui, ó. Como é que era um campo elétrico em volta de um elétron, por exemplo? O elétron estava aqui. As linhas de campo elétrico em torno de um elétron era assim, ó. Elas vinham lá do infinito, né? Elas eram abertas e elas nasciam lá no infinito e morriam dentro de um elétron, por exemplo. Se fosse um próton aqui, elas nasciam do próton e morriam lá no infinito. Então, olha a diferença. No campo elétrico, as linhas de campo são linhas abertas. Ó, opa, deixa eu tirar aqui. Linhas abertas. As linhas de campo magnético são sempre fechadas. Saem do norte e entram no sul. Por isso que muito aluno fala assim, então o polo sul é tipo o negativo do ímã? Você pode até pensar assim, tá errado, mas você pode pensar, tá? Se for facilitar a sua vida. Então, o Vinícius pergunta, então se eu deixar meu cartão ao lado do meu celular, eu posso estragar ele ou algo assim?
Ô Vinícius, se você ainda usar a tarjeta magnética do seu cartão, sim. Só que eu acho que 99% dos cartões hoje em dia são de chip. E o chip é algo físico, tá? Então o chip não vai desmagnetizar nem nada assim, não. O chip ele funciona com passagem de corrente elétrica ali dentro dele e tal, então não tem problema. O problema do chip é amassar ele, arranhar, alguma coisa assim. Magnetismo não vai estragar, não. Agora, se for um cartão com tarjeta magnética, que é usado, por exemplo, até hoje nos Estados Unidos, você sabia que nos Estados Unidos não tem cartão com chip? Até hoje. Eles usam tarjeta magnética até hoje. Tá? Eles passam a tarjeta magnética, tá chegando o chip lá ainda agora, tipo assim, o ano passado começou a aparecer lá, tá? Eu tenho um amigo que trabalha nos Estados Unidos e quando ele vem para cá, os caras, quando a gente pede alguma coisa, ele tem que passar, né, a maquininha e assinar. Aí os caras da maquininha ficam até perdidos, assim, porque no Brasil nós temos o sistema bancário mais evoluído do mundo, tá? O Brasil é o país com a maior segurança bancária, com transações ainda muito rápidas, é bem bacana aqui, pelo menos nisso nós somos avançados. Beleza, Vinícius? Então, olha só. Além das linhas de campo, a gente pode também desenhar, igual aqui eu coloquei um imã de ferradura, né? Aqueles que tem muito em desenho animado, um imã em U. As linhas de campo saem do norte e entram no sul. Aqui no meio do imã, a gente tem uma região de campo uniforme, né? Se você olhar para esse campo magnético aqui, ó, é um campo uniforme. Por quê? Porque as linhas de campo elas não se afastam nem se aproximam. Quando você olha para o ímã de cima, a gente tem um campo não uniforme. Por exemplo, lembra, as mesmas definições de linhas de indução, de linhas de campo, servem para cá. Onde as linhas estiverem mais próximas, por exemplo, aqui, ó, né? Aqui o campo é mais forte. Campo mais intenso, porque as linhas estão mais próximas. Aqui a gente, por exemplo, tem um campo fraco, porque as linhas estão mais afastadas. Mas se você olhar aqui no meio desse ímã em U, você vai ver que as linhas estão paralelas. Então aqui o campo magnético é uniforme. É lógico que se eu olhar de fora aqui, né? Se eu pegar aqui, ó, eu vou ter uma linha de campo que sai do norte e entra no sul. Aqui também, uma linha de campo que sai do norte e entra no sul. Aqui de baixo eu vou ter uma linha que sai do norte e assim por diante. Aqui eu não vou ter campo uniforme. Só no meio desse ímã em U que eu tenho campo uniforme. De fora, não. De fora é igualzinho esse cara de cá. Mas são sempre linhas fechadas, são sempre linhas que saem do norte e entram no sul e assim por diante. Tranquilo? Então, onde as linhas estiverem mais próximas, a gente vai ter um campo mais intenso. Linhas mais afastadas, campo mais fraco. E aí a gente tem 3 tipos de materiais que interagem com o campo magnético. Os materiais ferromagnéticos são eles: ferro, níquel e cobalto. Tá? Então são esses aqui: ferro, níquel, cobalto e suas ligas. Esses materiais que você vai falar agora são os únicos capazes de virar ímã? Não. Eles são os materiais que, próximos a um ímã, eles aumentam o campo magnético, eles intensificam o fenômeno magnético e são atraídos pelo ímã de maneira bem forte. Tá? Mas você pode transformar um alumínio em ímã, vai dar mais trabalho, bem mais trabalho. Eles são mais facilmente transformáveis em ímã, se você pode pensar assim. Tá? Eles são atraídos fortemente por um ímã, e eles intensificam você pode pensar, e intensificam o campo magnético ali ao seu redor e aumentam, vamos colocar mais fácil, aumentam o campo magnético ao seu redor. Você pode pensar assim. O que são materiais paramagnéticos? Materiais paramagnéticos são tipo alumínio. Deixa eu pensar aqui, vamos lembrar. Deixa eu lembrar aqui, para eu puxar da minha memória. Quais são? Alumínio,
magnésio, sulfato de cobre. Eu lembro que eu estou pensando aqui os materiais que eu já usei em experimentos lá na UFMG. Cálcio, sódio, acho que são os principais. E esses materiais são paramagnéticos. O que significa isso? Eles se alinham com o campo magnético ao redor deles, mas eles aumentam um pouquinho. Eles provocam assim, tipo um leve aumento no campo magnético ao seu redor. Tá? Então, assim, eles são fracamente atraídos, então você nem percebe a atração. Tá? Provoca um leve aumento no campo magnético ao seu redor e são fracamente atraídos por um ímã. Esqueci de colocar ali, eu vou colocar aqui embaixo. Ao seu redor. E são fracamente atraídos. Você nem percebe essa atração a olho nu. Então vamos colocar aqui de novo. Alumínio. Ó, escrevi errado. Alumínio. Alumínio. Sulfato de cobre. Magnésio, né? Magnésio. Sódio. O cálcio. Ah, tá bom, né? Etc. E tem também os diamagnéticos, né? Eles são os caras que tipo não gostam de magnetismo. Os materiais diamagnéticos, eles tipo assim, vocês lembram que eu expliquei para vocês da eletrização, a indução de um dielétrico, que as moléculazinhas do dielétrico se orientavam é, de acordo com o campo magnético, com o campo elétrico externo a elas? Vocês lembram disso? Você tinha uma moléculazinha, um dielétrico é aquele cara que é isolante. Aí você colocava um campo elétrico, desenhar aqui, tinha aqui uma moléculazinha de um dielétrico. Aí tinha o polo positivo dela, polo negativo. Aí você vai fazer um campo elétrico passar por ela. Aí o que ela fazia? Ela girava. Ela girava e ficava assim, ó, né? Positivo e negativo. O campo entra no negativo e sai do positivo, né? Isso era uma indução de um dielétrico. O que acontece com o material que é diamagnético? É tipo o contrário, tá? Se você tem, vou desenhar aqui de uma maneira bem didática, tá? Imagina que você tem aqui um dipolo magnético, sempre, né? Polo norte e polo sul. E aí aparece um campo magnético aqui, e o campo magnético a gente simboliza com a letrinha B. Tá? Não sei porquê, acho que sobrou a letrinha B. O material que é diamagnético, ele se orienta ao contrário. Tá? Então ele vai se orientar, a tendência dele é se orientar ao contrário, e isso causa uma repulsão magnética nesse material. Ele vai receber tipo uma força magnética aqui, ó, chamada de FM, força magnética, jogando ele para longe. Então eles são repelidos, mas na presença de um campo não uniforme. Se for campo uniforme, não acontece nada não, tá? Então eles são repelidos na presença de um campo não uniforme. Aí você tem água, plásticos, derivados de petróleo em geral, tá? Maioria dos compostos orgânicos, muitos metais também, o cobre, tá? Coisas muito pesadas que têm muitos elétrons, o cobre, o mercúrio, o ouro, tá? Eles são materiais diamagnéticos, cobre, mercúrio
ouro, tá? Etc. São caras que não gostam de magnetismo, então faz sentido aquela pergunta que me fizeram no comecinho da aula, sim, existem coisas que são antimagnéticas, tá? Funciona, dá para funcionar assim. Perguntinha ali, peraí, só salvar aqui. Olha só, eles se orientam de maneira contrária ao campo magnético, Gisela. E aí vai aparecer uma força de repulsão entre os dois. Mas tem que lembrar, tem que ser um campo não uniforme. Se for um campo uniforme, isso não acontece não. Tá? Aí você tem uma repulsão magnética entre os materiais diamagnéticos e o campo externo a eles. Tranquilo? E por último, para a gente fechar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho do campo magnético da Terra. Né? Então, telas, deixa eu abrir aqui. O nosso planeta tem um campo magnético em torno dele, né? Basicamente é porque a gente tem um núcleo de ferro sólido. Esse campo é magnético, tá? Eles são repelidos por um campo magnético. Eu falei do campo elétrico no começo, só para lembrar daquela indução eletromagnética, daquela indução de dielétrico, desculpa, eu confundindo os nomes, que explicava, por exemplo, por que o pedacinho de papel é atraído por um pente quando você atrita ele. Beleza? Então, é um campo magnético que repele a água, que repele o cobre, mas esse tem que ser um campo magnético não uniforme. Beleza? Então, aqui, ó, campo magnético terrestre. Ele é gerado pela movimentação do núcleo. Tanto é que eu coloquei assim, ó, para ver o núcleo, filme de 2003, é antigo, mas continua sendo bom, que mostra uma tragédia no planeta, né, que o núcleo da Terra para de girar e esse campo magnético da Terra some. E aí a gente fica sujeito aos ventos solares. Aqui eu coloquei uma figurazinha muito bacana, onde aqui chega para a gente um vento solar. Vento solar, estrela do mar, a terra azul da cor do seu vestido. Quem conhece? Um girassol da cor do seu cabelo. Clube da esquina. Né? O vento solar é como se fosse um Hadouken do Sol. Sabe o rio que dá o Hadouken? O Sol também, às vezes, acontece explosões muito fortes, que ele solta parte, né, da atmosfera dele em direção à Terra, vamos pensar assim. E isso aqui são partículas extremamente energéticas. Elas são desviadas pelo campo magnético da Terra e algumas conseguem entrar, mas elas entram só pelos polos da Terra. Algumas passam direto e depois voltam, tá? Mas quando elas entram somente nos polos. E isso gera um fenômeno que é o fenômeno mais bonito da natureza, na minha opinião, que são os fenômenos da aurora boreal, quando é no Polo Norte, e a aurora austral, que é quando é no Sul. A aurora boreal, que essas partículas tão energéticas, elas reagem com o nitrogênio, com o oxigênio da atmosfera, gerando luzes, né? Luzes verdes. Oi. É perigoso presenciar a aurora? Não, senão não tinha ninguém morando lá, né? Porque, por exemplo, a Dinamarca, Suécia, Canadá, esses povos na Groenlândia, os inuites, né? Não pode falar esquimó não, tá, gente? Esquimó é preconceitual. Os povos que moram na Groenlândia e tal, todos eles presenciam isso todo verão. Então, não causa nada, não. Quando eu morei no Canadá, eu queria ir lá ver, na região mais norte de Quebec, e a família que eu morava, eles meio que não deixavam. Falavam que era muito perigoso, absorção de energia. Pseudociência, não tem nada a ver, não. Pode ver sim. Aí alguém perguntou o que eu ia falar. Podia. Era pseudociência, não tem problema nenhum. Pode ver à vontade. Então, olha só. O polo sul magnético da Terra fica localizado no polo norte geográfico. Vocês notaram que o campo magnético da Terra ele sai do polo sul geográfico, né? Então, ele sai aqui da região de polo norte magnético, que fica perto da Austrália, né, da Antártica, e aí
A Austrália também, só que a Austrália está do outro lado do globo aqui, né? E ele vai em direção ao polo norte geográfico da Terra. Então presta atenção, o polo sul magnético da Terra fica localizado no polo norte geográfico. O polo norte magnético fica localizado no polo sul geográfico, tá? Então é invertido. Por quê? Porque quem construiu os primeiros mapas e chamou o norte de norte e o sul de sul, nem sabia que existia campo magnético. Tranquilo? Então, pessoal, deem uma pesquisada, olhem bastante sobre, assistam o filme, O Núcleo, é bem legal. E aqui eu coloquei minhas referências aí dessa aula, beleza? Se vocês quiserem consultar esses livros, aconselho também. Vocês conseguem achar isso aí na biblioteca pública e conseguem estudar em cima deles, são livros fantásticos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Magnetismo é uma parte da física bem difícil, então eu preparei uma aula de introdução bem bacana para vocês, para a gente fixar bem esses conceitos antes de entrar nas contas. Ok? Tranquilo? Um abraço para vocês. Estou gostando de ver a Rafa lá, tá com a câmera ligada. E aí? É legal a gente ver os alunos de vez em quando. Obrigado você, Lívia, pela presença. Um abraço, viu, gente? Até mais. Tchau, obrigada.